Bom, então, pessoal, na aula de hoje a gente vai baixar a nossa ideia de desenvolvimento e vai começar a fazer a utilização desse cara aqui. Então a gente vai entrar nesse link aqui da Microchip e vai baixar o software HTML Studio, tá? Eu vou deixar o link disponível para vocês no Moodle também. E aí é só vocês clicarem lá e baixar. Ele não tem diferenciação de 32 para 64 bits, então vocês podem baixar qualquer uma dessas duas versões aqui que vai dar certo. Essa versão aqui, ela vai baixar todo o conteúdo que o HTML Studio disponibiliza. Ela é a versão offline. Ela tem 878 MB. Então você baixa ela e ele simplesmente vai fazer a instalação. Tem também a versão web. A versão web ela é menor porque ela só direciona o download do que você quer fazer. Então eu baixei a versão web, que aí eu pude optar em não baixar a versão 32 bit e a versão dos ARMS também. Só baixei a versão 8 bit, que é que a gente vai usar no ATmega 328p. Tá? Então é baixar, instalar, não tem nada demais, é next, aceito as condições de termo, não quero doar meus dados e boa. Tá? Então, instalado, a gente vai abrir o HTML Studio, ele vai ter essa cara aqui. Bom, ele vai abrir essa tela inicial e é a partir daqui que a gente vai começar a trabalhar, tá? Para ir até onde a gente quer chegar, a gente vai vir aqui em New Project, tá? Logo no início, e vai selecionar HTML Studio Solution. A gente tem três opções aqui: C e C++, que a gente pode fazer projeto do Arduino em C aqui também, isso que a gente pode fazer na IDE, só que isso é só para o segundo bimestre. A gente tem a opção em Assembler, que é o que a gente vai utilizar agora nesses primeiros 2 meses, e a gente tem o HTML Studio. O HTML Studio é um conjunto de soluções, é um conjunto de projetos que a gente pode agrupar para entregar tudo de uma vez. Por que eu estou falando? Por que é melhor a gente baixar, a gente inicializar uma solução do HTML Studio? Porque algumas listas de exercícios que eu vou passar para vocês vão ter mais de uma atividade. Vocês podem agrupar todas nessa solução aqui, tá bom? Então, selecionei aqui a solução, vou configurar aqui a aula 1. Posso escolher a pasta que eu quero gravar essa minha aula 1 e vou dar OK aqui. Já existe, eu já criei a aula 1, tá? Eu vou substituir ela aqui. E vai ser criada essa solução aqui. Aqui no Solution Explorer a gente pode ver as nossas soluções. Caso a gente não esteja vendo a solução, a gente pode clicar aqui, Solution Explorer, ou Ctrl Alt L, que vai abrir esse explorador aqui de soluções. Como é que a gente faz para criar o nosso projeto em Assembly agora? A gente clica com o botão direito aqui e adiciona um novo projeto nessa solução. Tá? Vem aqui no Assembly agora. Quando vocês abrirem, vocês vão ter só essa opção aqui, AVR Assembler Project. Essa de baixo foi um template que eu criei, tá? Para deixar pré-configurado, para quando eu for criar meus novos códigos, ele já vai estar prontinho no padrão que eu deixei. Como é que eu cheguei aqui? Clica aqui com o botão direito na solução, Add. Bom, eu vim, pode ser aqui, File, New, Project, tá? Aí você clica aqui, ó, HTML Studio Solution, beleza? Aí coloca o nome que você quiser, na Blank Solution, certo aí? E aí vai criar esse cara aqui. Aqui, ó, Ctrl Alt L. Abriu? Beleza. Clicou com o botão direito na solução, Add, New Project. Aqui a gente vai ter a opção da linguagem que a gente vai utilizar, Assembler
A gente vai ter só essa opção aqui, ó, AVR Assembler Project. Coloca aqui atividade 1. Beleza? Mais de uma atividade, atividade 2, atividade 3, atividade 4 e assim por diante. Todas na nossa pasta de solução aula 1. Criei a solução, ele vai perguntar qual dispositivo que eu vou querer usar, qual controlador que eu vou querer usar. Para a nossa aula, que a gente tem disponível, aqui a gente vai usar o ATmega 328P. Beleza? Esse cara aqui. Aqui tem algumas especificações, quanto que ele tem de memória de dado, quanto que ele tem de memória de programa e de EEPROM disponível para a gente fazer as gravações. E aqui todas as ferramentas que ele suporta, que esse software suporta. Aqui a gente pode ver que a gente não tem o Arduino, tá? Ele não consegue fazer o upload para a plataforma do Arduino, mas a gente vai dar um jeito e ele vai conseguir, tá? Mas a gente tem aqui o simulador. O que é forte mesmo desse ATmel é a simulação. Ele é bem completo, tá? Então isso aqui já basta pra gente. A gente tem também aqui disponível, assim que a gente encontra o nosso dispositivo, o datasheet dele, que é muito importante, tá? Se eu clicar no datasheet, ele vai me redirecionar para o site da Microchip, que comprou a ATmel, e vai disponibilizar o datasheet, que está no Moodle também, junto com o ISA, com o conjunto de instruções, que vai ser o nosso material didático, tá? O datasheet, pessoal, é um livro. Ele tem tudo que a gente precisa saber sobre esse processador. Ele é da família, tá? Ele não é desse processador específico, desse controlador específico. Aqui tem os conceitos gerais, as características gerais da família, não do controlador. Mas se a gente for descendo aqui, a gente vai encontrar algumas tabelas que diferenciam cada controlador da família. Aqui, por exemplo, o formato de cada controlador. O que a gente vai usar aqui vai ser esse cara aqui, o 28, tá? Então, se a gente quiser ver a pinagem desse cara, a gente vai ter que olhar aqui no 28 PDIP. E algumas especificações gerais também. Aqui, por exemplo, se a gente quiser saber quanto de flash disponível que a gente tem para gravação dos nossos programas, a gente vem no ATmega 328P e olha nessa linha da tabela, tá? Quanto que a gente tem de EEPROM, quanto que a gente tem de RAM disponível para fazer aquela troca de dados dinâmicas, né? Dinâmica, volátil. Bom, enfim, voltando para o nosso ATmel Studio, a gente vem, seleciona 328P, dá OK e ele vai criar o projeto da atividade 1, tá? Então aqui criado o projeto da atividade 1, a gente pode começar a brincar com esse cara aqui. Primeira coisa que eu queria falar para vocês: paga tudo que a gente tem, a gente vai criar um padrão nosso. Cada aluno vai criar um padrão, tá? Todos os exercícios que forem entregues vai ter que ter o padrão desse aluno, certo? Ponto e vírgula, comentário. Primeira coisa que o aluno vai pôr é o nome. Nome, João Robazzi. Depois a data. Hoje é dia 7, né? 7/2 de 2019. Depois eu quero que vocês coloquem qual é a atividade. A lista, né? Lista 1, atividade 1. E uma breve descrição do que é esse exercício, tá? O que está sendo feito nesse exercício aqui. Então esse exercício é exemplo da IDE. Beleza? Esse vai ser o início então aqui do nosso de todo o código que a gente for fazer. Eu vou querer esse cabeçalho aqui, tá?
Bom, para a gente inicializar nosso programa, a gente vai usar uma diretiva. Diretiva é um comando que a gente dá para o montador e não para o nosso controlador. O que é o montador? Vai ser o cara que vai fazer a adaptação em assembly, que vai transformar o nosso código em hexadecimal, que é a linguagem que o controlador vai entender. Então a gente não está dando comandos para o nosso controlador obedecer, a gente está dando comandos para o nosso assembler obedecer, tá? O que a gente vai falar para esse cara? Eu quero que você comece na posição de memória 000, tá? Ele vai começar lá do início. Assim que a gente faz isso, a gente dá um jump, né? Lembra do jump? Para o início do programa. Início do programa, tá? E aqui a gente cria o label início. O que é esse label? É para onde o jump vai mandar a gente, certo? Então se eu dei um jump aqui, a primeira coisa que vai acontecer é tacar a gente para essa linha, tá? Por que eu deixei esse espaço aqui? Alguns programas a gente vai ter dados, vai ter tabelas de dados, tá? A gente vai criar variáveis e a gente vai deixar esse espacinho aqui para fazer a criação desses nossos dados. Então aqui a gente vai inserir os dados, tá? Esse vai ser o padrão que a gente vai utilizar. E aqui a gente vai começar de fato o nosso programa. A gente vai aprender que para esse controlador a gente precisa fazer alguns setups iniciais, avisar para esse controlador quais ferramentas internas que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, se eu quero utilizar o pino 13 como uma saída, eu tenho que avisar para ele que eu estou utilizando o pino 13 como uma saída. Então eu vou fazer tudo aqui nesse início, tá? Depois desse início, eu vou criar um outro label chamado loop. Por quê? Os microcontroladores, eles sempre têm um loop infinito. É aquele loop que fica fazendo uma varredura, ou fica procurando algo para fazer, ou fica atuando de alguma forma. Como é que a gente faz o loop infinito mesmo? A gente cria um label e coloca o jump para esse label embaixo desse label, certo? Então a gente vai dar um rjump, um relative jump, para esse nosso loop. Então aqui a gente acabou de criar o nosso loop infinito, tá? É case sensitivo? Não. Não. Porque está colocando mais... Sim. Ele vai entender também. Os labels sim, tá? Só o is aqui não, tá? Só o instruction set que não. Beleza? Vai funcionar também. Qual? Essa aqui? Essa aqui ele vai falar esse programa, ele vai se inicializar na linha 0 da flash. Vai ser gravado na linha 0 da flash. É só para iniciar. Todo o nosso código vai ter isso aqui, tá? Na verdade, todos os nossos códigos vão ter tudo isso que eu estou colocando aqui agora. Então a gente está salvando um padrão aqui, um template mesmo que a gente vai utilizar para toda atividade que a gente for fazer. Então aqui a gente tem um loop infinito. Beleza? E mais uma diretiva aqui que tem que rolar é a exit. Opa, exit. Esse cara aqui ele vai avisar o assembly que não existe mais código para baixo disso. Que não precisa considerar mais nada para baixo disso aqui, tá? Então ele vai avisar o montador que não precisa de mais nada a partir disso. E aqui, pessoal, depois do nosso loop, a gente vai fazer as nossas rotinas. O que são as rotinas? Se a gente for fazer uma analogia às linguagens de alto nível, são as funções. Tá? A gente também pode chamar funções aqui. Então a gente vai ter o nosso código inicial, que é o início, que é o setup, que a gente vai fazer de configuração, de pré-configuração para o nosso controlador funcionar da forma que a gente quiser. E a gente vai ter o loop, que é aquele cara que vai ficar rodando o tempo todo, que vai ficar funcionando o tempo todo. Então se eu quero piscar um LED para sempre, né? Enquanto meu controlador estiver ligado, eu vou colocar ele onde? O comando onde?
dentro do loop, certo? Se eu quero fazer uma configuração de que o LED vai ser um output, eu vou colocar onde? No início, porque é uma vez só que eu vou realizar, que eu vou fazer esse comando, beleza? Aqui está tudo certo. Vamos ver se a gente não fez nenhuma besteira. A gente salva, Ctrl S, tá? Sempre que eu faço uma modificação, vai aparecer um asterisco aqui no nosso main, estão vendo? Se eu quiser salvar, eu dou Ctrl S, que já está salvo. Então, eu vou tirar esse A daqui, Ctrl S, está salvo o código que a gente queria. Vamos ver se eu não fiz nenhuma besteira aqui. Eu venho aqui na atividade, clico com o botão direito, clico em Build, vamos ver se ele aceita. Então, um com sucesso e nenhum sem sucesso. Todos funcionaram, tá? Aqui depois do início, são 2 pontos. Todo label a gente vai utilizar 2 pontos, tá? É da sintaxe. É o correto, tá? Esse jump aqui para o início, para a gente poder inserir alguns dados que vão ser considerados durante o programa. Eu quero jogar uma tabela de dados. Onde que eu coloco essa tabela de dados? Logo depois, na minha configuração prévia. É como se eu estivesse declarando as variáveis. Onde que você declara as variáveis no seu código? Geralmente, não é lá no início? É a mesma coisa. Só que aqui você tem que avisar que ele vai começar a realizar os comandos só a partir dessa linha. Aqui vão ser só atribuições pro assembler. Você vai colocar suas diretivas pro assembler aqui na inserção de dados. O primeiro comando de fato vai ser o que eu colocar aqui. Tá? Pelo que eu entendi no semestre passado, tudo que eu colocasse entre o R e o início, e o label, o início, sim. Certo. Ele vai ignorar. Ele quem? O controlador. O compilador não. O compilador não ignora nada. A primeira coisa que ele vai limpar são os textos, mas ele vai ler tudo. O controlador, sim. O controlador, ele funciona a partir do program counter. O que ele vai fazer com o program counter? Ele vai chegar aqui e vai falar assim, ó, program counter, começa em 0 aí, tá? Beleza? Fechou? Vai chegar nessa linha aqui e vai falar, e agora? Para onde que eu tenho que ir? Aí esse cara aqui vai falar, ó, program counter, vem para essa linha aqui e inicializa a realização dos comandos a partir dessa linha aqui. Por exemplo, se eu atribuísse vários valores para o R1, R2, R3 das variáveis, aí nesse meio... Aqui nesse meio? Não, você atribui para os registradores como comandos. O que você pode fazer nesse meio aqui é falar que você não quer chamar seu R1 de R1. Você quer chamar seu R1 de variável 1. Aqui você vai dar nome para as coisas. Tá? Só que o jeito que o seu controlador vai entender ainda vai ser como R1. Quando o seu assembler for fazer a montagem, ele vai falar que tudo que é variável 1 na verdade é R1. Então é o assembler que vai interpretar as suas diretivas nesse ponto aqui, tá? A partir daqui vai ser o controlador que vai fazer a interpretação. Beleza? Isso, na verdade, nem vai para o controlador. Não, não vai. Isso só serve para deixar de você. Exatamente. Antigamente o pessoal programava tudo em hexadecimal. Então você não tinha esse ponto aqui. Tudo era comando. Tudo era comando. Você não podia usar variável, você não podia usar nada, tá? Bom, continuando então, a gente vai ter aqui nosso início. Quem quiser chamar de setup, pode chamar de setup também, não tem problema. E eu vou fazer algumas atribuições aqui, tá? Existem alguns comandos que a gente não conhece ainda, que são específicos desse controlador, mas eu vou inicializar aqui só pra gente já ir se habituando. Primeiro comando que vai ser usado aqui, LDI R16. Quem que é o R16? É o nosso registrador de número 16. Quantos registradores que a gente tem para esse controlador? 32. A gente tem de 0 até 31. Beleza? Daí a gente vai visualizar esses caras aqui na simulação. Então eu vou dar um load immediate. O que é isso? Eu estou carregando um número imediato nesse cara aqui. Um número absoluto nesse cara aqui. Fala um valor aí. 12.
Vou colocar o valor 12 dentro desse meu registrador, beleza? Vamos colocar em algum outro registrador, no R15, por exemplo, o valor 3, tá? Só que eu quero colocar, na verdade, eu não quero colocar o valor 3 não, eu quero colocar o valor A. Beleza? Em hexadecimal, valor A, 10, né? 9A. Então 9, 10, beleza? O que é esse cifrão aqui? Estou contando para ele que o número está em hexadecimal. Beleza? Se eu não colocar nada, ele vai entender que o número está em decimal. Então, quanto que tem que dar o resultado dessa conta aqui? 12 mais 10, 22, né? É dólar. 0A. É. Por causa do dólar. Quando eu colocar dólar antes de um valor, ele vai entender que é hexadecimal. Beleza? E aqui no nosso loop infinito, eu vou pegar esse valor vou dar um add aqui no R14, vou somar o R15 e vou salvar no R14. As instruções de add aqui tem só 2 campos. As que a gente trabalhou no ano passado tinham 3 campos. Primeiro campo, local onde ia ser salvo. Segundo campo, primeira parte da soma. Segundo campo, segunda parte da soma. Beleza? Aqui a gente tem só 2 campos. Quem que vai estar sendo somado aqui? O R14 e o R15, que vai estar sendo gravado no R14. Beleza? A gente comentou sobre isso também no semestre passado. Quando tinham só 2 campos no add, ia ser gravado sempre no primeiro. Ia pegar o valor do primeiro, o valor do segundo, ia ser salvo no primeiro. Beleza? O R16 a gente não está utilizando por enquanto, tá? A gente vai utilizar agora, tá? Vamos fazer aqui o valor do nosso R14. Vamos somar o R16, na verdade, guardar no R16 aquele valor de R15, aquela continha que a gente tinha comentado, tá? Você não atribuiu o valor ainda para o 14. Todos eles começam zerados, tá? Mas foi bom lembrar isso, tá? Vamos... Não, ele começa zerado. Ele começa com valores atribuídos já na memória, tá? Podem ficar tranquilos em relação a isso. A primeira coisa que ele faz é zerar tudo, dependendo de qual tipo de memória que for, ele preenche tudo com 1. A gente vai ver isso agora na simulação também. A gente vai conseguir enxergar isso, tá? Então, carreguei alguns valores e vou dar um link no R1, tá? Então vamos no R14 mesmo. Dá um link no R14. É a mesma coisa que eu fizesse aqui, um R14 mais. Vamos começar aí do 16 e 17, tá? Mudar a nossa sintaxe aqui. Carreguei então o número 12 no R17, carreguei o A em hexadecimal no 16. Vou fazer a soma aqui no 17 e vou dar um link no R17 depois, tá? Então, a gente vai descobrir já. Bom, deu build. Vamos tirar o primeiro. Tá aqui. Bom, enfim. A gente utilizou aqui então o R16 e o R17. Somou um no outro e agora a gente vai fazer a simulação desse cara aqui, tá? A gente vai clicar aqui em Start Debugging ou aperta o Alt F5. Primeira vez que a gente apertar, ele vai trazer a gente para essa tela aqui. Aqui ele vai pedir um dispositivo que esteja conectado na nossa USB para que ele possa usar de target nesse código, tá? A gente não tem um dispositivo viável. A gente viu que na nossa lista de dispositivos a gente não tinha um Arduino. O que a gente vai fazer então? Vai utilizar a simulação. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ativar o nosso simulador. Ctrl S, tá com asterisco, Ctrl S, ele vai salvar.
gente vem aqui em toolchain e vai mandar ele não gerar o hexadecimal para a simulação, porque a gente não vai upar o hexadecimal no nosso target por enquanto, tá? E salva esse cara também, dá dismiss aqui. Então, a gente rodou, a gente vai fazer agora o debug desse cara aqui. Debug, a gente vai utilizar, a gente vai conseguir enxergar tudo que está acontecendo dentro do nosso controlador, beleza? Aqui são as linhas de código. Quando eu aperto o debug, quando eu venho aqui nesse debug, ele dá o debug e o break. O que é o break? Assim que ele encontrar um comando, ele vai parar naquela linha, para que a gente possa visualizar o que está acontecendo dentro do nosso controlador naquele momento. Aqui, pessoal, eu tenho as ferramentas de simulação, tá? Essas ferramentas de simulação é o que a gente vai utilizar para enxergar o que está acontecendo dentro do nosso controlador. Aqui eu tenho os registradores, eu posso visualizar o que está acontecendo com os registradores, eu posso visualizar o que está acontecendo na minha memória. Aqui no caso eu não gerei o hexadecimal, então ele não vai aparecer. Depois a gente gera para visualizar, tá? O status do processador. O que está acontecendo lá dentro do processador. Dentro do processador, pessoal, a gente conversou no ano passado, a gente tem o Program Counter, que é aquele cara que vai contar, que vai apontar para o comando que está sendo executado naquele momento. A gente tem o Stack Pointer. O Stack Pointer é aquele cara que vai salvar o nosso Program Counter quando a gente chamar uma subrotina, para ele não se perder na hora de voltar. Certo? A gente tem alguns registradores especiais. Tem o registrador de status, que tem algumas flags que são importantes para a gente. Se deu, por exemplo, overflow numa soma, que é aquele carry, se estourou a soma. Se deu zero alguma equação, esse cara vai apontar. Se as minhas interrupções estão habilitadas naquele momento. E vários outros. Carry, o overflow, a negative flag também, o bit de sinal. Temos o contador de ciclo. O que é o ciclo? Quando a gente executa o comando, um comando simples, um comando básico, ele gasta um ciclo ou mais, né? Para executar aquele comando. A nossa arquitetura, que a gente vai trabalhar com esse cara aqui, é uma arquitetura RISC. Praticamente todos os comandos utilizam um ciclo só. Beleza? A não ser os comandos de salto, tá? A gente vai ver lá no datasheet, a gente vai mexer um pouquinho nele também, e no instruction set, que as funções de salto, as funções de ramificação, elas vão gastar mais de um ciclo, a não ser que ela acerte naquela predição. Não sei se vocês lembram daquela predição das funções de salto, que quando você chega no salto condicional, ela vai ou para a linha de baixo, ou ela vai para uma linha, para um jump específico que você programou. Ela chuta esse jump antes. Então, se ela acertar esse salto, ela gasta um ciclo só. Se ela errar, ela vai gastar 2 ciclos ou mais, tá? A gente vai ver isso também no contador de ciclo. Esses caras aqui, pessoal, eles são editáveis, mas a gente não vai editar não, tá? A gente vai deixar rolando aqui para a gente conseguir medir quanto tempo que vai estar sendo gasto. Frequência que está configurada esse cara aqui, ele funciona até 20 MHz, mas a configuração que a plataforma do Arduino disponibiliza para a gente são 16 MHz, tá? Então, quando vocês forem fazer essa simulação, vocês vêm aqui na frequência do controlador e setam em 16 MHz. Vai estar em 1 MHz, vocês colocam 16 aqui. É só clicar e fazer a configuração, tá? Aqui o contador, o reloginho. Aqui dentro do processador tem os registradores também. Dentro da minha CPU eu tenho os registradores também. Então eu não vou precisar desse cara aqui por enquanto, tá? Oi. Isso aqui é só uma simulação. Então você vai trabalhar em cima daquela frequência que você colocou aqui. Ele vai fazer os cálculos de simulação
em cima dessa frequência que você colocou aqui, tá? Se você colocar uma frequência maior nesse cara aqui, ele não vai funcionar de acordo. Ele não tem dispositivos que permitam um chaveamento tão rápido. Então ele vai sobreaquecer, ele vai perder chaveamento e vai bugar, ele não vai funcionar, tá? Mas na simulação ele vai te disponibilizar esses cálculos, tá? A gente tem o status do processador e o nosso último status aqui, é o que a gente vai mexer um pouquinho mais para frente, são as entradas e saídas, tá? Todas as portas que a gente tem disponíveis, os comparadores analógicos digitais, os timers, a interface serial, interface USART, o watchdog. A gente não vai usar esse cara agora. Para visualizar o que está acontecendo, a gente vai começar utilizando só o status do processador, beleza? Bom, eu já cliquei aqui em Alt F5 para inicializar, ele inicializou o debug e foi para a primeira linha, né? Se ele está na primeira linha do meu código, meu program counter tem que estar em 0, então tá certo, né? Eu tenho duas teclas aqui que auxiliam no meu debug. A primeira tecla é o F10, que é o Step Over. Step Over, o que ele faz? Ele pula para a linha de baixo, para o próximo comando. Quando eu tenho subrotinas, ou seja, eu tenho funções, eu posso usar o Step Into, que é o F11. Se eu estou numa chamada de rotina, numa linha que chama uma rotina, que chama uma função, e eu aperto o F11, ele não vai para a linha de baixo, ele vai lá para essa função, ele vai executar essa função, você vai conseguir visualizar o que está acontecendo dentro dessa função. Se eu já sei o que essa função faz, ela está funcionando bem, eu não quero debugar essa função, eu aperto F10, que ele simplesmente salta para a próxima linha depois da função, depois da rotina, tá? Então vamos fazer aqui, como a gente não tem nenhuma rotina, eu vou usar só o F11, beleza? Para fazer aqui a averiguação do nosso código. Então, F11, fui para a próxima linha, né? Contador de programa, deu um salto, foi para a nossa próxima instrução. Qual que é a próxima instrução? É download imediato no R17, o valor 12. Então vamos lá ver como que está o R17. Começou zerado, né? Assim como todos os outros registradores. Então, eu vou fazer a ativação, eu vou executar essa linha e ver o que acontece com o nosso R17. Então F11, olha lá, ele recebeu o valor 12, né? 9 A, B, C, beleza? Recebeu o valor 12 e no R16 eu vou carregar o valor A, beleza? Vou executar essa função agora, esse mnemônico, e a instrução carregou no meu R16 o valor de A, beleza? Agora a próxima instrução aqui eu vou somar 12 com 10 e é para dar o 22. F11, ele vai salvar onde esse cara? Aqui no R16, beleza? Deu certo? Deu 22? Ninguém sabe me falar? 16. Tá certo isso? Hexadecimal? Tá certo, né? Isso aqui representa então o número 22 em hexadecimal. E vou dar mais um F11, ele vai para o nosso Relative Jump. Para onde que ele tem que ir agora? Voltar aqui para o Label Loop, certo? Tem que voltar aqui para o Label Loop. Então voltou, executou a primeira instrução do Label Loop, que é somar o R16 com o R17 e salvar em R16. Então eu estava lá com 22 e ele vai somar 12, né? Então somou 12 aqui, deu 23 em hexadecimal. Vamos lá ver o Program Counter também. O que está acontecendo com ele? Ele está aqui na linha 4 de programa, certo? Ele está no quarto comando que nosso controlador está executando. Vamos para o próximo aqui então. Ele foi para o quinto comando que o nosso controlador está executando. Se eu apertar F11 de novo, ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Ele vai baixar, porque ele vai voltar para um comando anterior, certo? Então, ele voltou para o comando 3, beleza? Estamos conseguindo observar aqui o Program Counter. E ele vai ficar nesse loop para sempre, ele não vai sair desse loop infinito.
INC é o incremento. É a mesma coisa que eu desse R17 mais. Ele soma 1, tá? Ele é o somador de 1 no registrador. Beleza? Ele vai fazer essa soma para todo sempre, né? Vamos observar esse cara aqui também, ó. Cycle Counter. Falei para vocês, a maioria das instruções gastam um ciclo só de execução. A maioria, exceto as instruções de ramificação, de salto. Então vamos ver. Eu estou com 11 ciclos contados até aqui. Vamos para a próxima linha. Uma função add, uma função simples. Vai gastar um ciclo só. Foi para 12. Beleza? Vai executar um inc. É somar 1. É uma execução simples também. Vai somar 1. Agora, uma função de branch. Quanto que ele vai gastar? De branch, de salto. 1 ou 2, né? No ATmega, ele vai gastar 1 só se ele for para a linha de baixo. Tá? Se ele voltar, se ele der um salto para algum lugar, ele vai gastar 2. Beleza? Então, de 13 ciclos, ele vai para 15. Certo? Vamos ver se é isso mesmo. Por que ele gasta esses 2? Porque ele tem que atualizar o Program Counter e saltar para a próxima instrução. Ele tem que fazer duas coisas. Tá? Quando a gente estava estudando pipeline também, a gente viu que a predição ela não poderia ser o salto ele não poderia ser executado até que ele não soubesse qual seria a próxima posição do Program Counter. O pipeline não permitia isso. Então, sabendo que instruções de salto gastam mais ciclos, a gente já sabe que esse computador, que esse controlador tem pipeline. Ele não consegue fazer a busca da instrução e a execução da próxima instrução ao mesmo tempo, né? Ele não consegue encavalar aquilo tudo, porque ele tem o pipeline. Ele precisa esperar, ele precisa saber qual que é a próxima instrução. Quando que ele faz a predição? Quando que ele faz o adiantamento da próxima instrução? Quando que ele chuta a nova posição do Program Counter? Quando ele está na linha de baixo. Ele não tem um algoritmo para determinar, para fazer esse chute. Não tem um algoritmo estatístico para determinar esse chute. Esse controlador não tem. Então, qual foi a atribuição, a definição que ele tomou? Quando for para a linha de baixo, aliás, quando eu tenho um jump, quando eu tenho uma ramificação condicional, eu vou chutar sempre que ele vai para a linha de baixo. Beleza? Se ele for para a ramificação, ele vai gastar 2 ciclos. Se ele não for para a ramificação, ele vai gastar um ciclo só. Beleza? Qual é a definição de ciclo? A definição de ciclo é quando você consegue executar um dos estágios do pipeline naquele período de tempo. É o maior dos seus estágios do pipeline no seu período, num período de tempo. Os estágios do pipeline, geralmente, eles não são homogêneos. Se você for muito bom, se você der muita sorte, eles são homogêneos. Todos duram, sei lá, 5 nanosegundos. Mas eles não são homogêneos. De fato, eles não são homogêneos. Um vai gastar 5, um vai gastar 3, um vai gastar 4. A gente tem que sempre buscar o nosso gargalo. Então, a definição de ciclo é o estágio que mais demora no nosso pipeline. Professor, e no caso, uma instrução que a gente estava aprendendo, teria 5 ciclos no pipeline? Naquela arquitetura que a gente estava estudando no ano passado. Sim, nessa você falou que um só estágio não é o suficiente. A gente tem 2 estágios no pipeline, aqui no caso, tá? Cada estágio demora um ciclo para ser feito. Mas isso varia de microcontrolador? Varia de microcontrolador para microcontrolador. Aqui a gente tem um estágio de busca e aqui a gente tem um estágio de execução. Mas se falando de processadores hoje, padrão, esses 5 estágios? Não, a gente tem muito mais estágios que você consegue fazer uma vazão muito maior de dados. Tá? Os controladores são as arquiteturas mais simples, mais básicas que a gente vai encontrar, porque elas não precisam de um processamento muito rápido. Os controladores, eles são focados em fazer funções específicas. Sistemas embarcados, geralmente. O que é um sistema embarcado? É um sistema que tem uma função dedicada para um objetivo específico. Então, um sistema embarcado, o meu Arduino, o que ele vai fazer? Ele vai controlar as lâmpadas da minha casa. Então, ele tem uma função dedicada de fazer essa automação residencial.
Quero entrar no YouTube com ele. Não, ele não é esse tipo de computador abrangente. Tá? Computador abrangente é aquele que a gente tem em casa. O computador que a gente tem em casa, ou aqui na escola, aquele computador ou PC, geralmente o PC, ele também pode acender e apagar a luz, mas ele vai gastar um processamento muito maior que isso, porque ele não foi projetado para uma função tão simples assim. Ele foi projetado para fazer muito mais coisas. Tem pipeline. Como que só gasta um ciclo? Em teoria, o primeiro ciclo do meu pipeline, a primeira instrução que entra no meu pipeline vai gastar 2 ciclos. Vai gastar o número de estágios do pipeline, certo? Mas ele não é contado aqui, porque é só a primeira instrução. Tá? Ele vai começar a contar como se você estivesse considerando a vazão do meu pipeline. Quantas instruções que ele consegue te dar por segundo. Por segundo não, por ciclo, né? Então ele consegue te entregar uma instrução pronta por ciclo de pipeline. É o que o simulador vai considerar. Ele não vai considerar aquele primeiro carinha lá que entra no pipeline. Tá? Era essa a pergunta? Entendi direito? Por que só vai? Soma. Tem que buscar o dado, tem que somar o dado, tem que armazenar o dado. Certo. Aqui nesse caso, foi dividido em 2 estágios só. O estágio de busca e o estágio de execução. No estágio de busca já está implícito aí o armazenamento dele, o carregamento dos registradores, já está tudo implícito lá. Tá? No estágio de execução já está implícito também o estágio do processamento da ULA e de salvar no próximo registrador. Então está tudo aqui dentro, eles encapsularam. Você tem 2 estágios grandes de pipeline. Você pode fazer simultaneamente 2 instruções. Você buscou a primeira, executou a primeira e ao mesmo tempo buscou a segunda. Executou a segunda e ao mesmo tempo executou a terceira. Beleza? Porque você tinha um estágio anterior que estava ocioso. Então você pode fazer isso. Por que que o Relative Jump às vezes erra, né? Às vezes não consegue colocar no pipeline. O que ele faz? Ele está executando o Relative Jump e está buscando a próxima instrução. Qual que é a próxima instrução? Não sei. Eu estou executando o Relative Jump ainda. Eu não tive o resultado desse cara ainda. Eu só vou saber qual que é a próxima instrução depois que eu tiver o resultado desse cara. O que ele faz? Ele chuta a linha de baixo. E se ele errar? Ele joga fora e começa de novo. Ele tem que usar os 2. Isso, porque ele vai começar de novo. Se ele acertar, beleza, ele acertou, é só continuar. Não precisa excluir o que ele já fez. Tá? Beleza? Isso. E a primeira instrução, ela é um pedacinho de tempo muito pequeno que a gente não precisa considerar. Isso na ordem aí de 6 micro, né? Isso é muito pouquinho, tá? Nem isso, né? Menos que isso ainda. É 0,06, assim na ordem de nano aqui no caso, tá? Mas é isso aí, beleza? Então se a gente ficar rodando esse cara aqui, a gente vai ver as alterações, né? Aqui no nosso ciclo. E a gente vai também poder computar o tempo que já passou de execução do nosso programa. Beleza? Isso aqui é importante também. Em Assembly, a gente não tem uma função lá, delay, milissegundos. A gente não consegue utilizar essas funções mais mastigadas já. Então a gente vai ter que fabricar o nosso próprio delay aqui. O que usa tempo em Assembly? Tudo, né? Toda função aqui gasta um tempinho, certo? Então a gente vai dar um jeito, quando a gente quiser usar um delay aí, de gastar tempo à toa, até passar aquele tempo que a gente queria, tá? Depois, nas próximas aulas, a gente vai aprender a calcular como que a gente gasta ciclos de clock à toa para fabricar um delay em Assembly, tá? Para produzir um delay em Assembly. E aqui a gente vai vendo quantos ciclos, né? Quanto de tempo que já foi gasto. Vou apertando F11 aqui, a gente vai vendo esse cara subindo, né? O contador de ciclo também.
Beleza? Quando dá um overflow, ele está sinalizando ali em cima, ó, o carry estourando, ó. A gente pode ver aqui no registrador de status, não é o conceito da nossa aula aqui, a gente vai começar a conversar sobre ele nas aulas posteriores, que esse cara aqui é bastante importante, tá? Algumas várias instruções dependem da situação desse cara aqui. Beleza? Então aqui a gente tem a situação do nosso processador. Então aí depois eu vou descobrir por que o R14 não quis entrar aqui, tá? Geralmente eu uso do 15, 16 para cima mesmo, mas eu fiquei curioso em relação a isso e a gente traz na aula que vem. Beleza? Então aqui a gente conheceu um pouco do nosso simulador e para a aula que vem vai estar a entrega aberta lá no Moodle. Eu gostaria que vocês me enviassem o template que vocês vão fazer para utilizar na disciplina, tá? Para fazer as simulações e para entregar os exercícios, tá? É só o template por enquanto. Desse jeitinho aqui, não precisa colocar os comandos, tá? Pode deletar os comandos, aqui é o setup, tá? Vamos deixar aqui bonitinho. Podem fazer igual o meu, podem fazer do jeito que vocês quiserem, podem enfeitar mais, podem enfeitar menos. Aqui é o loop infinito. Deixar ele bem destacado aqui para mostrar que é um título só. Beleza? Então aqui a gente tem nosso template feito. Se eu clicar aqui, eu paro o meu debug. Beleza? Cliquei aqui, debug foi cancelado. Pode falar. No caso, se você quisesse sair fora do teria que usar o jump também? Se você quiser sair do loop, aí você tem que dar uma instrução que saia do loop, que finalize. Seria um jump para algum lugar. Senão ele vai cair sempre nessa linha, tá? Bom, vamos. Curiosidade aqui. Build. Bom, então, Alt F5. A gente entra aqui nesse cara, tá? Não foi gerado hexa. Bom, uma curiosidade aqui, pessoal, é a gravação que vai na nossa flash também. A gente vai ter uma aula sobre memórias e as instruções que estão sendo gravadas na nossa flash, tá? Eu tenho um add aqui do R16 para o R17. Isso é um comando, certo? Vou tirar esse comando daqui. Eu tirei alguns comandos já. Vou deixar só com esse comando para dar inc no R17 e vou dar um rebuild aqui. Stop debugging. Dei um rebuild, tá? Para ele montar de novo esse cara. Ele montou esse cara. A gente tinha lá cerca de 5, 6 instruções. A gente viu que na nossa flash tinha alguns números diferentes de FF, que é quando está tudo em 1, né? A flash nossa começa tudo em 1. Vamos dar um debug aqui e ver a situação. Ó, aqui a gente tem alguns comandos na nossa flash, né? A gente vai ter esses poucos comandos aqui na flash. Eu vou adicionar no R16 e aqui no R18, tá? E vou parar minha simulação e vou dar um build aqui de novo. E vou debugar de novo, tá? Pode ver que agora tem mais comandos. Os meus comandos, eles acabam aqui no FF, tá? Esse daqui é um comando nulo, tá? Um comando que ele não vai fazer nada, tá? Pode ver que nosso comando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? A gente tem 10 hexadecimais que foram para o nosso controlador. Beleza? Eu vou tirar 2 comandos aqui. Tirar esse daqui e esse daqui. Vou dar o build de novo, tá? Vou parar a simulação. Vou dar build na atividade, tá? Atividade 1. Dei o build.
Agora a gente vê que a gente tem menos comandos que foram para a nossa flash, tá? A gente ocupou um espaço menor de comandos na nossa flash. Beleza? Tranquilo? Isso aqui, pessoal, é por byte, tá? Hexadecimal. Cada hexadecimal ocupa 4 bits. Então eu tenho 2 hexadecimal aqui por região de memória, então eu tenho sinalizado aqui por byte, tá? Beleza? Se eu colocar um monte de comando, ele vai se estender aqui para baixo da minha flash. 832. 16 você diz no tamanho da Word, né? Sim. A Word dele. Você junta 2 bytes, né? No caso. Existem alguns comandos que você consegue utilizar uma região da memória como se fosse uma palavra extensa de 16 bits. Tá? E você fala que é o começo, que é o final daquela palavra. Você fala a região da memória F1 é o começo, a região da memória F2 é o final. Então ele vai considerar aquilo tudo como uma palavra. Senão você fica limitado a 255, né? Que é 2 elevado a 8. Né? Quando você usa 16, você tem 2 elevado a 16, que é 65.550. É um trem assim, né? Então aí você consegue aumentar o tamanho do dado que você está usando. Beleza? E tem... Default é 8, tá? Você tem alguns comandos, e geralmente esses comandos também vão utilizar 2 ciclos, tá? Eles têm que tratar 2 espaços da memória ao mesmo tempo. Então, vamos lá, agora que a gente fez, salvou, fez o nosso template bonitinho. Esses 4 campos aqui são necessários, tá? Uma coisa que eu gosto bastante é comentar em código, para saber o que vocês estão fazendo. Em Assembly é meio difícil você ler o código do cara e descobrir o que ele estava pensando, porque é tudo muito abstrato, né? Muito lá perto do processador. Então, se vocês comentarem o código, fica mais fácil o entendimento. De vocês também, para a organização própria. Você vai comentar, viu, cara? Não vai me complicar a vida, não. Tô vendo que você tá rindo aí. Enfim. O que a gente vai fazer agora, né? A gente vai pegar o que a gente criou aqui e vai dar um export no nosso template, tá? A gente vai clicar em Yes e vai dar export nessa atividade 1, que vai ser o nosso template padrão, tá? Vai dar Next, a gente vai dar um nome aqui, padrão micros, vou pôr, tá? De microcontroladores, que a gente pode colocar uma descrição. Professor, tem que você quer dizer, no caso, eu não preciso desses códigos de ensinador da opção? Não, é só o corpo mesmo. Isso. Inclusive eu esqueci de tirar o R17 ali, né? Vamos. Obrigado por lembrar. Assim, esse template tem que ter basicamente isso aqui. Tá? É o setup, é o arg0, né? Para falar onde que vai começar. E o loop infinito. É o que a gente vai precisar. Aqui a gente vai fazer as configurações dos registradores especiais. E aqui a gente vai deixar o nosso código rodando para sempre. Aqui na parte de baixo, as rotinas que a gente vai aprender a criar mais para frente. Tá? A gente vem, export template. Yes porque eu não tinha salvo, né? Mas agora está salvo. Project template da atividade 1. Vou colocar aqui padrão micros, tá? Se a gente quiser pôr imagenzinha, a gente faz o que quiser, tá? Aqui é só enfeite, beleza? E é isso aí, vamos finalizar o nosso template. Está criado aqui o nosso template padrão micros, tá? Se a gente for adicionar um projeto novo, eu não sei se ele vai aparecer aqui agora, às vezes a gente precisa reiniciar a nossa IDE, a nossa solução para ele aparecer, mas vamos lá. Enquanto eu estou debugando eu não consigo fazer nada, então vamos para o debug, em Add, New Project. Ele não apareceu aqui, tá? Mas vamos
Fechar aqui esse cara. Vou abrir ele de novo. Criar uma nova solução. E aí tá aqui, ó, nosso padrão, tá? Agora, quando a gente for criar a solução, a gente cria da mesma forma, tá? A gente vem aqui, Blank Solution, que é teste, exemplo do padrão, exemplo template. Criar aqui, eu venho para adicionar um novo projeto, Assembler, e agora eu tenho padrão micros, tá? Vou abrir o padrão micros e já está prontinho do jeito que a gente queria. E para dar uma adiantada aí na nossa vida, a gente não precisar ficar fazendo essa configuração inicial todas as vezes, beleza? Certo? Então a primeira atividade dessa disciplina vai ser enviar o template lá no Moodle. Vocês têm até terça-feira à noite, meia-noite, para entregar essa atividade, beleza? Qualquer dúvida, estamos sendo gravados.